Shalom, queridos. Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Então, tá bom. Então, hoje nós vamos dar continuidade, continuar a mensagem que nós começamos na semana passada. Vamos dar uma recapitulada. Igual quando íamos na escola, né? Chegávamos lá, a professora, ela dava uma passadinha na matéria antes da prova. Na minha época era assim, para ver se nós íamos bem. Então, amados, nós começamos semana passada uma sequência de mensagens que fala sobre os efeitos das legalidades na vida dos cristãos. Talvez alguns de nós até pensamos, meu Deus, mas eu mesmo sendo cristão, acontece isso, eu dou legalidade? Nós damos sim, queridos. Então, o que é legalidade? Legalidade é um direito legal. No mundo físico, nós temos termos jurídicos, como eu falei semana passada, e também legalidade é aquilo que está de acordo, em conformidade com a lei. Ok? Então, da mesma forma, existe o reino do Espírito, legalidade está ligado àquilo que se alinha com Deus. Então, o que alinha com Deus não é pecado. Agora, o que desalinha com Deus é pecado. Amém ou não amém? Também falamos sobre o lugar que nós damos, que é o nosso texto base. Existe lugar que damos ao inimigo. Amém? Então, através do quê? De palavras, mentiras, legalidade que nós damos nos nossos corpos. Falei também sobre várias coisas. Jogo de sorte. O que mais que nós falamos semana passada? Nós falamos sobre a procuração que o inimigo tem nas mãos dele, que ele é o nosso advogado desonesto. Quantos se lembram aí? E também nós falamos que nós damos legalidade ao inimigo através de pensamentos, de planos perversos, talvez como sermos chocadores de ovos de serpente. E a última parte, falamos também sobre o orgulho, a última parte, que é quando se lembram daquela arma pequena que estava em destaque, qual é o nome dessa arma? Desânimo. Existe alguém aqui desanimado? Se você estiver desanimado, cuidado, porque o desânimo, ele determina para onde a nossa vida vai. E os desanimados, amados, é uma ferramenta, é uma flecha que rouba a nossa força. Amém? Então, hoje, nós vamos falar sobre as legalidades que está ligada nas 3 faculdades da nossa existência. Amém? Então, o nosso texto base é Efésios, capítulo de número 4, verso de número 27, que diz assim: não des lugar ao diabo. Amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: não dê lugar ao diabo. Vira para trás e fala para esse vizinho: não dê lugar ao diabo, não. Amados, não podemos dar nenhum ladinho para ele, porque ele vem, ele não é bonzinho e ele nos destrói. Amém? Então, existem lugares de legalidades que entregamos ao inimigo. O mesmo após a nossa conversão. Mas, pastor, então eu dou legalidade, mesmo depois que eu me converti, que eu me batizei nas águas, que eu falo em línguas, eu rodopio e tralalá, sim. Damos sim. E as legalidades estão abertas ainda. É por isso que o inimigo tem acesso. Então, lugar é o acesso. É onde o inimigo tem acesso fácil para agir na minha
e na sua vida. Amém? Então, a legalidade também está ligada nas 3 faculdades da nossa existência: corpo, alma e espírito. Creio eu que todos aqui têm um corpo, amém? Uma alma e um espírito, sim ou não? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique por completo a todos vós, e mantenham irrepreensível todo o vosso espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que conselho que nós recebemos, que nós precisamos manter irrepreensível nosso corpo, alma e espírito, amém? Até a volta de Jesus. Nós, compreendendo esse texto acima, o nosso corpo, alma e espírito devem ser santificados a Deus, sim ou não? Sim. Então, amados, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, ele tem que estar santificado também ao Senhor. Amém? Romanos 12:1 diz, nós vamos começar a falar sobre a legalidade do corpo. Romanos 12:1 diz: Eu vos suplico, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, amados, eu preciso apresentar o meu corpo, que ele seja totalmente agradável a Deus. Amém? Ele não tem que estar agradável para a pessoa que vê, mas ele tem que estar agradável ao Senhor. Amém? O nosso corpo, ele é oferecido também a Deus como culto racional. Sabia disso? Nós precisamos entender que quando nós estamos oferecendo adoração ao Senhor, todo o nosso corpo está em movimento, adorando o Senhor, que é o nosso culto racional. Amém? O nosso corpo habita o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz lá para nós: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meu Deus, a gente para pensar nisso, que nós estamos selados para o dia da redenção, para o dia que Jesus vai voltar, e esse dia está muito próximo. Então, nós precisamos andar em santidade, todos os dias em santidade. Amém? Queridos, então, já que o meu corpo, ele é sacrifício santo e agradável a Deus, também eu não posso entristecer o Espírito Santo, porque eu estou selado para o dia da redenção. Não é a sua cacholinha que está selada, não, é o teu corpo. Você inteiramente está selado, guardado. Você foi escolhido para o dia dessa redenção. Amém ou não amém? Então, quer dizer que eu não posso fazer do meu corpo escravos dos meus desejos carnais. Amém? Eu não posso fazer do meu corpo também da moda atual. Sim ou não? Queridos, também eu não posso tatuar o meu corpo, colocar piercing, roupas sensuais, ou até mesmo ficar sem tomar banho. Deixar de cuidar do templo do Espírito Santo de Deus.
Amados, não é só do espírito que nós precisamos cuidar. Ah, eu vou na igreja, está tudo bem, aleluia. Viu? E o seu corpo? O que você tem feito com ele? E os sentimentos da parte da tua alma? O que está acontecendo? Amados, nem tudo é uma questão de pecado, mas de ética, santidade, cuidado com o nosso corpo diante de Deus e dos homens. Sim ou não? Queridos, eu não posso deixar o meu corpo guiar a minha vida. Quando eu falo corpo, guiar a minha vida, eu estou falando dos desejos carnais que todos nós temos. Amém? Todos nós passamos por diversas aflições, mas eu não posso deixar que isso governe a minha vida. Eu não posso deixar que a minha vida seja governada pela moda atual. Se nós pegarmos desde 90 até hoje, mudou muita coisa, sim ou não? É claro que algumas coisas voltaram novamente. A calça larga, várias outras coisas. Mas, amados, o que eu costumo sempre dizer para as mulheres aqui da igreja, as mulheres que têm mais a proximidade aí, porque nem todas têm, mas o que é bonito em você deve ficar aonde? Na sua casa, para o seu marido, amém? Ninguém aqui está preocupado em querer ver o que você tem de bonito. Sim ou não? Então eu tenho que guardar lá na minha casa para o meu marido. Amém? E os maridos também, os homens também. O que é de bonito, né? A barriguinha tanquinho dos machões aí, né? Aleluia, você recebe? Teve uns par que receberam. Então, sabe essa barriga de tanquinho do seu marido aí? É para ficar lá na sua casa, não é para vir aqui para mostrar, não é para também sair por aí, na rua, no shopping, aniversário, onde você for, e mostrar aquilo que é de bonito em você. Não, o que é de bonito em você é para ficar lá na tua casa. Amém? Porque nós devemos respeitar uns aos outros, sim ou não? A palavra fala que se eu levar você a pecar, o pior sou eu e não é você. Sabia disso? Olha para o seu vizinho e fala assim: o pior seria eu, se eu te levar a pecar. Então, amados, tomem cuidado, porque hoje nós damos certas legalidades que a gente nem imagina. Existem peças de roupas que mulheres não é para usar e que homens também não é para usar. Todo mundo sabe, amém ou não amém? Não precisa repetir aqui quais são as tais peças. Mas, amadas, tatuagem, piercing, roupas sensuais, cigarros, drogas ilícitas ou drogas lícitas devem ser evitados para o nosso bem, pois através de todas essas coisas damos legalidade com o nosso corpo a Satanás. Quando nós falamos sobre tatuagem, piercing, amados, aqui nós vamos ler um versículo que fala, é um texto isolado, eu não posso pegar esse texto e falar, é pecado. Não é uma questão de pecado, é uma questão de legalidade. Vocês estão compreendendo? Porque é através da legalidade que vai entrar o pecado. Muitas pessoas que fazem tatuagens, tantas coisas, cada um é livre para fazer o que quiser com o seu corpo. Amém? Mas muitas pessoas fazem devidas tatuagens, mas não conseguem entender o que acontece depois por trás da vida emocional. Sim ou não? Então, Levítico 19, 28 fala assim, ó: não façais cortes em seus corpos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Aqui é um único texto que fala sobre isso. Algumas traduções vai falar, não vai falar tatuagem, mas vai falar sobre marca no corpo, ok? Então, é um texto isolado. Eu não posso chegar aqui e falar para você assim, é pecado. Não é uma questão de pecado. Quantos estão entendendo aí? Amém?
Agora em 1 Coríntios 6,12 fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas nada disso terá domínio sobre mim. Ou seja, é lícito eu fazer? É. Posso fazer para ficar na moda? Pode. Vou para o céu fazendo? Não sei. A palavra do Senhor fala que todos os pecados dos homens seriam perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, Ele não deixou aqui para nós o que é essa blasfêmia. Então, vigie, tome cuidado. Então, queridos, a tatuagem, falando dela, é um derramamento de sangue, que dependendo da pessoa que é adepto a fazer tatuagens, ela atinge a 4ª até a 6ª camada da pele, ok? E quando é atingido a partir da 3ª camada, existe derramamento muito mesmo de sangue, sim ou não? Quantas mulheres aqui já fizeram cesáreas? Né? Então, faz aquele corte em nós, chega até a 7ª camada da nossa pele ali. Aí depois fica aquele corte, aí vai dar o ponto, aí vai fazer aquela colagem, vai doer pra caramba, né? Então, o que significa isso? Que cada tatuagem, ela tem um significado. Fora que além de você derramar o teu sangue, onde o inimigo se aproveita, é aí que começa a legalidade. Por quê? Porque sangue derramado, vamos falar de uma outra forma para você entender. Trabalhos perigosos de feitiçaria, trabalhos para fortalecer demônios, trabalhos para... Vamos ver se eu posso dizer isso. Vamos pegar, alguns políticos trabalham com isso, sabia disso? Eles pegam fetos de aborto, eles fazem uma bagunça, né? Com o sangue. Para quê? Para fortalecer o inimigo com o sangue, porque o sangue representa o quê? Vida. Para que ele possa ganhar, para que ele possa ser conhecido. Muitos artistas também fazem esses tipos de pacto de sangue. Tem uma artista, que eu não vou citar o nome dela, né, claro, mas ela apareceu na mídia grávida, meados de, deixa eu ver, 2021, meados de 2013. Ela apareceu grávida, todo mundo elogiou e tal. De repente, no 3º mês, o que aconteceu? Ela apareceu, já tinha perdido o bebê, mas é mentira. Foi ela mesmo, bêbada, em um dos shows dela, chorando. Houve uma gravação dizendo que ela tinha que abortar o bebê para o demônio daquela linhagem que ela seguia. E realmente ela abortou, ela entregou e hoje ela engravidou novamente. Então o primogênito aí, né, porque o diabo ele sempre quer competir com Deus, tem que ser dele. Então é por isso que eu estou falando sobre derramamento de sangue, preste bem atenção. Então vai virar o quê? Legalidade a partir do derramamento do sangue. Outra coisa, você vai fazer um pacto com um tatuador. Sabia disso? Agora, sangue é uma legalidade. Significa o quê? Vida. Agora, qual foi o sangue que deu legalidade para mim e para você, para termos perdão dos nossos pecados? Foi o sangue de quem? De bode? Foi o sangue de Jesus, o Filho unigênito de Deus, que morreu na cruz do Calvário. E é por isso que nós temos hoje
perdão, somos perdoados pelos nossos pecados. Agora, o sangue de Jesus fala ao meu e ao seu respeito no céu, diante das acusações de Satanás, porque todos os dias ele vai no trono nos acusar, dia e noite. Mas o sangue derramado para satisfazer o desejo da nossa carne, fala lá no inferno, de você que é adepto a derramar sangue de qualquer situação ou parte do seu corpo. Qual é que você prefere? Ser falado lá no céu ou ser falado na terra ou no inferno? Então nós precisamos ver bem o que nós queremos da nossa vida. Ficar dando legalidades ou continuar caminhando na legalidade que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Entenderam? Não é uma questão de pecado. Amém? Também outra coisa que nós damos aqui muita legalidade, imoralidade sexual. O sexo foi reservado para o casamento. Preste bem atenção. Um casamento, um parceiro ou uma parceira. Gênesis 2:24. Coloca para nós, Pedro. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Por que o sexo foi feito para o casamento, amados? Sabe por quê? Porque nós nos tornamos uma só carne através do ato sexual. Quantos estão entendendo? Então, o casamento foi feito para ser um. Amém? O teu marido, a tua esposa, parceiro ou parceira, tem que ser um apenas. Por quê? Porque a imoralidade sexual no contexto do casamento, fora do casamento, é chamado de prostituição. Extraconjugal é chamado do quê? Adultério. Entre duas pessoas do mesmo sexo é chamado de homossexualismo. E a Bíblia condena tais práticas. Vamos abrir comigo Romanos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 24. Tem o NTLH? Lá, vamos ler aqui que vai ficar bem melhor para você entender. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do seu coração, deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servir o Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas um com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Vocês estão entendendo o que o Senhor está querendo nos dizer aqui? Viu? Deus já abandonou. Não tem mais o que fazer, porque essa pessoa, vou falar para você, a Bíblia, ela foi feita não para quem está lá fora, mas é para quem está aqui dentro, para mim e para você, amém? Então, eu não posso me entregar nessa imoralidade sexual. Você jovem que está aqui ainda, que você não casou, você adolescente, espere pela sua esposa e espere pelo seu esposo. Amém?
Sabe por quê? Porque a tua santidade, na hora da noite de núpcias, fala diante de Deus. Mas talvez você fala, pastora, mas aí agora como eu faço? Porque eu não sabia, não conhecia. Amados, ninguém está aqui para julgar ninguém. Agora o que nós precisamos fazer é o quê? Se arrepender, pedir perdão por esse pecado. Por quê, amados? Porque quando nós temos relações sexuais com uma, duas, três pessoas, nós fazemos uma aliança, laços de almas. Quando já ouviram a gente pregar sobre isso? Vamos supor, relação que você teve com fulano, ciclano, beltrano, parte da sua alma fica com ele e parte da alma dele fica para você. O que acontece é que muitas vezes a nossa vida emocional, a nossa vida não vai para frente, porque existe legalidades abertas ainda. Amém? 1 Coríntios 6, coloca no NTLH, 6, do 15 ao 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês fazem parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que um homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem seu corpo para a glória dele. Amém? Então, Paulo, ele nos dá uma orientação. Aos casados, cuidem das coisas do mundo. Das coisas do mundo que ele diz é do seu marido, da sua esposa, das suas coisas da sua casa, porque a sua casa não pode ser uma bagunça, suja, uma casa fedorenta. Estão entendendo, mulheres? E para os solteiros, o que o apóstolo Paulo fala? E os solteiros, cuidem em como agradar ao Senhor. Então, quando eu estou namorando, eu não tenho que agradar o meu namorado. Quantos comigo? É claro, eu preciso ganhar meu namorado, a namorada, enfim, mas eu não tenho que agradá-lo. Primeiro, eu tenho que agradar a Deus, porque aquilo que vai vir depois para nós no casamento, nós vamos receber bênçãos sem medida. Eu posso dizer, porque eu recebo até hoje, eu e o bispo, graças a Deus. Então, amados, eu quero que você lembra que sexo fora do casamento é chamado prostituição. Então, não seja uma prostituta e nem um prostituto. Amém? Sabe por quê? Porque o teu corpo é de Deus. Fala, o meu corpo é de Deus. Vamos ver Levíticos 18, capítulo 18, verso 22 e 23. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relação com um animal. Isso é imoralidade. A pessoa fica impura. E Deus disse, povo de Israel, não façam essas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficarão impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Aqui está falando sobre a impureza. Nós não podemos, amados, abaixar nossa cabeça para esse bando que está querendo fazer com que nós engolimos a goela abaixo essa podridão que está acontecendo no mundo. Só que, em detalhe, não está só acontecendo no mundo lá fora,
dentro das igrejas, em cima do altar. Eu lembro quando eu era criança, o adultério estava no último banco. Hoje, o adultério está em cima do altar. Imoralidade, naquela época, era pouco se falado. Hoje, você vê de todos os tipos, dentro da igreja do Senhor e em cima do altar do Senhor. Vigiem, sabe por quê? Porque, amados, Deus, Ele detesta tais práticas. Amém? Então você não pode compactuar com isso. Ah, eu vou lá porque o pastor é engraçadinho, ele fala meio assim, sabe? Vigia, amados. Quero dizer para você que altar é transferência. Você nem sabe o que acontece na vida do tal pastor, da tal missionária, e você abaixa a cabeça para colocar a mãozinha. Ó, por isso que a sua vida vive enrolada. Porque você vive pulando, procurando pastor, procurando missionário, missionária, profeta e tal. Sabe como? Sem defeito, sem pecado. Não existe, tá? Não existe. Lembra que eu falei semana passada? Todos nós vamos nos decepcionar. Todos nós, não tem jeito. O que tem que rolar aí é o perdão. Amém? Nós vamos falar agora sobre a legalidade da alma. Gálatas 5,16 diz: digo a vocês, deixem que o Espírito Santo de Deus dirijam a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. A alma, ela é o centro das nossas emoções. A Bíblia diz que o coração representa a alma. Amém? E está totalmente ligado à nossa mente, aos nossos pensamentos, sentimentos. A nossa mente é a principal campo de batalha. Por isso devemos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade em bloquear certas coisas da mente. Amados, mas isso é uma estratégia do inimigo, porque ele vai ficar lá, ó, lançando pensamentos, lançando pornografia, lançando sentimentos antigos. Ele vai ficar lançando. Se você não tiver um autocontrole, que é o Espírito Santo, você vai ceder, sim ou não? Então, nós precisamos, nós temos a mente de Cristo, amém? Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso alimentar a minha mente com a palavra de Deus. Mas hoje é muito difícil, pastora, alimentar a mente todo dia com a palavra de Deus, porque nós temos isso, nós temos aquilo, tem a Netflix, tem tantas coisas. Não estou falando para você não assistir, mas desde que isso não corrompa aquilo que o Espírito Santo está tentando fazer em você. Não permita que aquilo que você assiste, que aquilo que você vê, distraia você do propósito do Senhor. Amém? Provérbios 4:23 diz assim, ó: sobretudo, se deve guardar o coração, porque deles procedem a fonte da vida. Eu preciso guardar os meus sentimentos. Eu preciso guardar a minha alma, porque a nossa alma também é do Senhor, amém? Então, queridos, o que acontece muito hoje? Através das legalidades que nós damos com a nossa alma, nós estamos enfrentando doenças, tais como, vamos lá, depressão, síndrome do pânico, o TA, que é o transtorno de ansiedade, complexo de inferioridade, suicídios. São doenças emocionais? Sim, que resultam em doenças psicossomáticas. Da alma afeta o corpo e vai para os órgãos. Olha a situação que nós ficamos. Então, vamos lá. Doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais da pessoa e representa a ligação direta entre a saúde emocional e física. De alguma forma,
acaba causando ou agravando uma doença física no corpo. Quantos vocês já viram que tem muitas dores no corpo, dores por todo quanto é lado do corpo, vai ao médico e não consegue achar o que é, faz exames e não acha o que é. São coisas da alma que quem vai poder tratar isso daí é só o próprio Espírito. Amém? Então vamos lá. Algumas doenças. Quando você está com raiva e mágoa, adoece o fígado e pode até criar pedras na vesícula. Olha que situação. Isso daqui é totalmente comprovado. É um professor que eu estudo, que ele é terapeuta, ele é muito bacana, e ele está aqui mostrando. E pedras na vesícula, sem tratar, sem correr a tempo, pode levar à morte. Sabia disso? Tristeza adoece partes dos pulmões. Pastora, mas por que o pulmão? Sabe por quê, amados? Porque vai afetar a nossa maior parte, que é respirar. Nós vamos deixar de respirar, certo? Ok? Agora, quem vive angustiada, com raiva, ou nervoso, ou nervosa, adoece o estômago. E já parou para pensar que quando você está nervoso ou nervosa, você não consegue comer? Ou a pessoa por ansiedade, por causa da situação do problema que trouxe angústia, ela come por ansiedade? Olha só, existem dois aspectos aqui. Existem pessoas quando está nervosa, que afeta o estômago, que ela não come. E existe aquela que come por ansiedade, por pensar no problema. O estresse, depressão, síndrome do pânico, adoece o coração, faz acelerar demais para bombear o sangue e dá o famoso taquicardia, que parece que nós vamos infartar. Quando já teve isso? Meu Deus. Pessoas com medo, pessoas que teve perdas emocionais, passando por diversos problemas na família, familiar, adoece os rins. Os rins, ele faz toda a infiltração das substâncias existentes nocivas no sangue. Então, o que acontece? Como o rim, ele não está conseguindo aí fazer essa limpeza, começa a aparecer pedras, cistos e outras coisas. Mas essas doenças emocionais, ela não está só ligada a isso. Também pode ser feridas ligadas na tua concepção. Já parou para pensar? Pode ser que seja ligado numa rejeição uterina. Sabe quando os pais rejeitam o bebê? Principalmente a mãe que fica brava com o pai porque engravidou? Pode ser isso também. Você já parou para fazer uma triagem da sua vida? Como eu fui concebida? Mas por quê? Por que aconteceu isso, aquilo outro? Por que eu fui tirada a fórceps? O que aconteceu? Por que eu ando tão assim? Era bom você fazer essa triagem, sabe por quê? Porque você vai entender muitas coisas que acontecem hoje na sua vida. Quantos estão entendendo? Então, também pode acontecer por palavras de maldição que você recebeu desde a sua infância. Você não vai ser nada, você não presta para nada, ninguém dá R$1. E você, imagina, não vai prestar nem para varrer a rua. Quanto que eu não ouvi isso? Não para mim mesma, mas de pessoas que eu convivia. Ou você também foi gerado em bastardia, concebido fora do casamento. A palavra do Senhor fala que filho bastardo não tem herança.
Você já parou para pensar sobre tudo isso? Falta de paternidade e entre outros. Aqui o que mais agrava é a falta da paternidade. É o que mais agrava. Aí, a parte do ressentimento caracteriza a existência de mágoas, rancores, angústias que se formam como consequência de uma ofensa e traz desgosto, autocomiseração, dores no estômago. Agora, como que pode ser tratado isso daqui, com esse ressentimento? Porque o ressentimento é um sentimento que você já sentiu, sim ou não? Só que você, num tempo você esquece. De repente, passa um ciclo de 3 meses, ele volta de novo. O ressentimento é pior do que o sentimento, é ou não é? Sabe como que você vai conseguir tratar esse ressentimento? Com uma palavrinha muito pequena: perdão. Meu Deus, pastor, então se eu perdoar fulano de tal, então eu vou sair desse quadro aqui de ressentimento? Depende. Se você perdoar verdadeiramente, porque o perdão não é eu esquecer, ter uma amnésia, uma pancada na cabeça, eu esqueci. Não, você vai lembrar, mas não vai te causar dores. Amém? Você sabe de uma coisa que a melhor coisa para se tratar, né, pastor Fernando, é o casamento, sim ou não? Porque é um tal de pedir perdão toda hora um para o outro, é ou não é? Os casados aqui. Porque nós somos totalmente diferentes. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como só Deus para colocar 2 seres diferentes, né, Melissa? A pastora Melissa olha para o pastor Jean e fala, meu Deus, que diferença. Mas é verdade, nós pensamos diferente, somos diferentes. Aí um faz uma coisa, outro faz outra, aí não se comunicaram, aí dá aquele problema. Nós temos que aprender a exercitar o perdão, e é no casamento principalmente que Deus trata o nosso orgulho. É difícil pedir perdão. É fácil pedir perdão? Sim ou não? Não é, sabe por quê? Porque mexe com o nosso orgulho. Então, queridos, você quer deixar esse ressentimento? Quantos querem deixar esse ressentimento? Perdoe. Lá em Mateus, capítulo de número 6, fala que se eu não perdoar, o Pai que está lá em cima também não vai me perdoar. Então eu preciso liberar esse perdão verdadeiramente. Quando eu sei, pastora, que o perdão é verdadeiro? Já falei. Quando não te traz mais dores, ressentimentos, não faz você voltar naquele lugar que você está aprisionado. Porque lugar de prisão é dor, sim ou não? Você só vai saber que você realmente perdoou se não lhe trazer mais dores. Você olhar para a pessoa e falar, nossa, olha, não me afeta mais. Porque você perdoou de verdade. Agora vamos lá. A amargura contamina. Ô Pedro, coloca Hebreus 12:15 na linguagem de hoje, tá? Olha que diz, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Creio eu que você conhece muita planta amarga, ou que não seja você essa planta amarga. A amargura contamina, sim ou não? Olhando para tudo isso daqui, talvez você nasceu em um lar doente. Quantos de nós não viemos de um lar doente? O lar chamado cultura torpe.
A palavra torpe significa algo nojento. Então, muitos de nós viemos de um lar doente e aprendemos a cultura torpe. O que é isso? Você recebia palavras de baixo calão, fofocas, intrigas, pornografia, abusos. Tudo isso destrói sentimentos, mata famílias e destrói igrejas. Sabia disso? Então, se você veio dessa cultura torpe, que você só ouvia palavrão, palavras feias, obscenas, amados, cai fora, não deixa isso dominar os seus sentimentos. Colossenses 3:8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E tudo isso, queridos, trouxe o quê? Problemas para o seu caráter, desvios que você, sem perceber, come dos seus próprios palavrões que você fala até hoje. E não conseguem se libertar da maledicência. O que é maledicência? É falar mal de todo mundo, até de você mesmo, pois nem você se gosta, porque você viveu nessa cultura torpe, e era palavrão, palavras que horríveis, fofocas, enfim, e trouxe desvios no caráter. E aquele que fala palavrão, palavras obscenas, palavras torpe, que são palavras nojentas, que Deus abomina, você come desses próprios palavrões. A maledicência nos rouba a bênção de Deus. Salmo 140:11 diz que o maldizente não se estabelecerá na terra. Quantos se lembram da irmã de Moisés, Miriam? Porque ela falou mal. Ela foi contra a autoridade do próprio irmão. Ela ficou afastada, doente, cheia de úlceras na pele. Deus não brinca. Os maldizentes não terá bênção. E o pior, falar mal do outro é como uma bola de neve. Quanto mais rola, mais cresce. É assim ou não? É gostoso falar mal dos outros. Você gosta de saber da vida dos outros. É normal. Mas infelizmente, queridos, nós não podemos falar mal uns dos outros. Isso aqui é maledicência, fere o caráter. E não herda a bênção do Senhor. A Bíblia fala que as más conversações, ela faz o quê? As más conversações causam maior impiedade. Talvez aquilo que você ouviu não é verdade. Aí você passa para frente, aí vai. E a pessoa que está sendo falada, ela nem sabe de nada disso. Olha que coisa. Eu quero ler para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. É um conto de sabedoria, acho que alguns conhecem já. As três peneiras, quantos já ouviram? Vamos lá, fala assim, ó. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Aí o rapaz se indagou e perguntou: três peneiras? Sim. A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato?
Caso tenha ouvido falar, mas não tenha certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer por aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho? Ou defama o próximo? Se você quer contar é verdade, é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a peneira da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Arremata Sócrates. Se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Olha só. Então, amados, a maledicência é fatal. 1 Coríntios 6, 9 ao 10 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, beberrões, nem os maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Então, amados, se você veio dessa cultura, desse lar, cultura torpe, se arrependa. Não continue passando a bola para frente, porque você vai ficar com a tua alma apodrecida. Amém? Aqui eu quero falar sobre legalidade do Espírito. Eu li um livro certa vez de Lutero e eu lembrei disso e eu escrevi aqui para nós. Para Lutero, o Espírito é a parte mais elevada e nobre do homem. Deus o capacitou para captar coisas invisíveis e eternas. Nós temos o quê? O Espírito de Deus foi soprado nas narinas de Adão, fôlego de vida. Sim ou não? Vamos lá. Como deve ser construída a minha vida espiritual? Não sei você, mas você não precisa responder. Você tem uma vida espiritual? Você já parou para pensar que você precisa ter essa vida espiritual? Vamos lá. Primeiro ponto, vida com Deus, leitura da palavra. Segundo, orações, intercessões, jejum. Frequência nos cultos. Amados, se nós não tivermos Deus em primeiro lugar, infelizmente, nós vamos deixar de ter um relacionamento com Deus, nós vamos deixar de ouvir a voz de Deus e nós vamos dar ouvido à nossa carne. Amém ou não amém? Então, a maior legalidade que o diabo tem e que damos a ele é não buscar a Deus. Pastor, o diabo sabe se eu busco a Deus ou não? Claro que sabe. Tem alguns que têm medo, né? Claro que sabe. Olha, pastor, eu nem oro alto para o diabo não escutar e nem ir lá e roubar minha bênção. Misericórdia. Eu me lembro que eu conversando uma vez com o apóstolo Nicolau, sobre algumas coisas, visões, enfim. E ele falou assim para mim: Julie, coloque uma coisa na sua cabeça, minha filha. Se o diabo pudesse, ele já tinha nos matado. Então ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada contra a sua vida. Amém? Então você precisa buscar a ter uma vida espiritual. Porque você vai viver na carne. Sim ou não? Então nós damos essa legalidade a Satanás.
Nós não buscamos. Só que tem pessoas ainda que confundem buscar a Deus com ir na igreja. Está errado. Eu tenho que ter uma vida com Deus fora da igreja. Na igreja nós vem para adorar ao Senhor em comunhão, para ouvir a palavra e etc. Então, queridos, você não tem uma vida com Deus quando você vem em uma igreja. Está explicado? Aqui na igreja, nós olhamos uns para os outros. Igual o Douglas toca guitarra, nós adoramos no som da guitarra, da bateria, do teclado, enfim. Mas, quando nós estamos ali orando com o Senhor, adorando, existe pessoas que estão olhando que eu estou adorando, você está adorando, sim ou não? O mais importante é você fazer isso no secreto, onde ninguém vê. Aonde ninguém vê. E ali só estará você e Deus, somente. Então, se você já não coloca Deus em primeiro plano, você já abriu essa porta para o diabo. E quem controla a sua vida é o diabo. Ah, mas eu vou na igreja. Eu tenho vida com Deus, eu vou na igreja. Não resolve nada. Você só vem na igreja. Aí a palavra entra por ouvido e sai pelo outro, porque a palavra não é atrativa para você. Você não tem a intimidade com Deus na palavra, no teu secreto. O que nós vamos fazer? Então, se a sua vida é governada pelo diabo, a tua vida financeira também é. Por isso que nós vemos algumas vidas, algumas pessoas que vivem aos trancos e barrancos a vida financeira. Por quê? Porque quem controla a vida dela é Mamon. Aí, fica naquela síndrome de bancarrota, que significa banco falido. Porque quem controla a sua vida é o diabo, não é Deus. Deus não está em primazia. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Amém? Tudo que você se alimenta te governa. Se você não se alimenta da palavra, você se alimenta das más notícias. As más notícias te governam. Se você não se alimenta ali no teu secreto com Deus, se você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir a voz do diabo. Olha, o mundo está tão ruim, esse Covid-19 que não acaba, vai lá e tira a sua vida. Hoje, 78% dos cristãos se suicidam. Por quê, amados? É claro, coisas não tratadas, doenças psicossomáticas, mas também não tem uma vida no secreto. Existe tratamento para tudo isso. E quando nós deixamos de buscar a Deus, voltamos ao pecado de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Quantos se lembram aí qual é o primeiro e maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Acho que Marcos 12:30 fala isso. É o primeiro mandamento. Eu preciso amar a Deus acima do meu marido, acima do meu filho, porque eu amo meu marido, amo meu filho, mas eu amo mais a Deus. Eu preciso amar a Deus acima do meu dinheiro, da minha conta poupança recheada. Amém? Recebe. Eu preciso amar a Deus. E se eu amo a Deus, se a minha vida é do Senhor, tudo aquilo que eu tenho, o que acontece? Participa do reino. E flui, 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 flui. Quantos entendem? Amém?
Então, queridos, não caia no pecado de idolatria. Talvez você pense, mas idolatria é adorar isso. Não, 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 não. Idolatria é aquilo que você coloca acima de Deus. Sabe por que tudo isso acontece conosco? Porque nós aprendemos com os nossos antepassados, nós aprendemos não a amar a Deus, nós aprendemos a ter uma religião. Eu tenho uma religião, vou na igreja, sou evangélico. É religioso, só vai aos domingos, ou às vezes vem no culto de Santa Ceia, mas é um religioso. Jesus, ele não veio aqui fundar uma religião. Ele não veio. E nós não vamos padecer numa religião. Nós não vamos ficar a vida numa religião. Só que nós recebemos isso lá de trás. Que nós tínhamos que ter uma religião. Aí o nosso pai e a nossa mãe nos leva para sermos batizados de criança. Para marcar o quê? Uma religião. Naquela época eu não sabia de nada, não tinha entendimento, então eu fui marcada para uma religião. Só que muitos cristãos ainda não acordaram desse sono da religião. Só são religiosos. Só mudaram de, como que eu posso dizer? Só mudaram de igreja. Continua no sono. E também isso pode ser uma raiz de iniquidade. Iniquidade significa injustiça, comportamento perverso e maldoso. Tudo isso vem da cultura familiar. Não é porque a minha tataravó me ensinou que eu tenho que ter uma religião, que eu preciso dormir com isso. Tudo se passa de pai para filho. Deus é geracional. Amém? E recebemos herança que precisamos renunciar. Precisamos renunciar para vivermos uma vida totalmente fora da religiosidade. 1 Pedro 1,18. Põe para nós, Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Tem algumas versões que falam, recebestes dos vossos antepassados. Nós não fomos comprados por uma religião, nós somos comprados com o sangue do Cordeiro, nós somos comprados com o sangue de Cristo, amém? E eu preciso entender isso, que a passar disso é idolatria. Saia da religião, amado, não existe. Cristo não veio fundar uma religião. Amém ou não amém? Toda transformação que nós desejamos começa na confissão dos nossos pecados e iniquidades. Então eu encerro aqui com esse texto, nós vamos abrir ele. É um texto que eu amo demais. Abra comigo aí. Josué. Capítulo de número 24. A partir do verso 14. Diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitar fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué aqui, ele fez uma escolha. Esse versículo aqui, esse texto aqui, não é uma promessa, é uma decisão. Eu preciso escolher quem eu vou servir hoje, porque nós temos muitos deuses nos cercando, e você sabe quais são esses deuses aí que te cercam? Não estou falando a questão do romanismo, não estou falando. Existem deuses que está no nosso coração, que precisamos abrir mão deles para que nós possamos viver a nossa vida verdadeiramente santificada no corpo, alma e espírito. Mas esses deuses que está aqui não deixam. Ou você não quer. Sinto lhe dizer. Porque até quando você vai ficar andando capengando? Não sei. A palavra do Senhor fala que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Abundância aqui na terra. Quero dizer para você que salvação é para o céu. Libertação é para a terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quanto mais liberto eu e você for, melhor vai ser a nossa relação com Deus. Amém, queridos? Então eu quero que você aí no seu lugar feche os seus olhos. Aqui eu encerro essa palavra. Feche os seus olhos. Nós falamos aqui sobre várias coisas. Eu quero pedir para você agora começar a orar ao Senhor. Trazer à tua memória algumas coisas, alguns efeitos ainda na sua vida. Senhor, eu quero orar agora pelos filhos, pelos teus filhos. Pai, como é difícil, Senhor, conseguimos caminhar, ó Pai, nessa vida, nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha sobre cada um de nós. E que nós consigamos, Senhor, caminhar contigo com o corpo, alma e espírito reto diante de Ti. Senhor, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a deixar certas bagagens, a deixar certas coisas. As legalidades que nós damos, ó Pai, nós queremos agora colocar na cruz do Calvário, porque eu sei que lá o diabo ele não vai cobrar. As legalidades que nós demos com o nosso corpo, Senhor, que ainda fala no reino do Espírito, Pai, nós nos arrependemos agora. Você que está com seus olhos fechados, se arrependa desses pecados. Fale o nome desses pecados aí. O Espírito Santo, Ele está ouvindo você. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie um anjo agora e recolha, Pai. Recolha todo o resquício, Senhor, deixado aqui por eles, Pai. Aquilo, Pai, que faz ser escravo de desejos carnais. Aquilo, Senhor, que nos afasta. O pecado, Senhor, que ainda arde em nós, Pai. Eu peço ao Senhor, ajuda-nos. Nós queremos ser livres, ó Pai, para poder amar o Senhor verdadeiramente. Para ter, Senhor, contato verdadeiramente contigo. Para ouvir verdadeiramente a Tua voz. Senhor, que essa palavra seja real em nossas vidas.
Pai, nós não queremos pecar contra Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que eu não quero pecar contra Ti, Senhor. Nós não queremos, porque nós precisamos inculcar a Tua palavra. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia mau. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Senhor, sondar as nossas almas. Sonda-nos, Senhor, e conhece. O Senhor nos conhece, Pai. Pai, livra-nos de toda doença emocional, porque nós recebemos, ó Pai, de lá também de nossos antepassados. Nós queremos ser livres, sem condenação, sem medo, sem nada, para poder caminhar na Tua presença. Pai, nada melhor, ó Pai, do que ter o Teu Espírito. Pai, o Ruach HaKodesh vivo dentro de nós. Senhor, como é bom ter o Espírito do Senhor, o Espírito Santo reinando sobre os nossos corações. Eu peço que o Senhor nessa noite, Pai, traga sobre nós a unção que quebra todo jugo, que quebra todo preconceito, Senhor, que tira de nós as escamas dos nossos olhos, para que possamos fazer, Senhor, fazer novamente aquilo que Josué fez. Pai, ele escolheu te servir verdadeiramente, e é o que nós precisamos. Nós decidimos hoje, Senhor, que nós vamos seguir o Senhor, que eu e a minha casa, Pai, que os filhos que estão aqui, que eles venham servir ao Senhor com verdade, com legitimidade, com amor, com verdade, sem religião, sem maquiagem. Em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, porque nós precisamos de ajuda. Em nome de Jesus. Amém?